As tradições religiosas e eruditas consideravam desde a antiguidade a ideia de que a Terra era uma esfera situada no centro do universo. A primeira tentativa de explicação da posição da Terra pela ciência surgiu com o modelo geocêntrico proposto pelo grego Cláudio Ptolomeu, entre 130 e 140 d.C. Nicolau Copérnico aparecia mais tarde com um modelo que tirava a Terra de sua posição privilegiada, o que causaria a apreensão de Galileu pela Igreja Católica e daria início à primeira revolução científica. Nos séculos de 275 d.C., Aristarques de Samos propuzia um modelo astronômico onde o Sol situava-se no centro do universo, numa altura em que as tradições religiosas e eruditas consideravam que a Terra era uma esfera situada no centro de um universo estático. Foi assim que diversas soluções matemáticas foram propostas para combinar a posição central da Terra no universo com as órbitas supostamente circulares do Sol e dos planetas em torno da Terra. Assim surge o modelo geocêntrico proposto por Cláudio Ptolomeu, que estabelecia que o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno da Terra na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Por estar conforme os dogmas da Igreja, o geocentrismo manteve-se dominante até o debate causado por Nicolau Copérnico em meados do século XVI. O polonês Nicolau Copérnico retoma os estudos do movimento dos corpos celestes que pouco tinham progredido desde a antiguidade. Copérnico apresentava uma vantagem em relação aos seus predecessores, uma vez que conhecia uma ferramenta matemática muito poderosa para a descrição de movimentos circulares: a trigonometria. Exatamente, a sua professora tinha razão. Assim, Copérnico mostra as insuficiências da teoria geocêntrica que podiam ser superadas fazendo da Terra e dos outros planetas astros que girassem em torno do Sol. Contudo, nessa altura se acreditava que o Sol, a Lua e os outros planetas giravam em torno da Terra em órbitas circulares perfeitas, devido à existência de esferas invisíveis de cristais que manteriam as órbitas desses corpos celestes perfeitas, já que o universo era perfeito, segundo as crenças dessa época. Em 1577, o sueco Tycho Brahe observaram um cometa cuja trajetória atravessou as supostas esferas de cristais que mantinham as órbitas dos planetas perfeitas. Dessa forma, a ideia de existência de tais esferas foi descartada de vez, destruindo por completo a ideia do geocentrismo. O modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, que tirava a Terra da sua posição privilegiada, foi publicada numa altura em que a Europa era dominada por guerras religiosas, e os protestantes, por exemplo, manifestaram seu descontentamento em relação a tal teoria. Nas próprias palavras de Martinho Lutero, foi o Sol e não a Terra que Daniel ordenou para parar. Ou seja, a fidelidade à escritura obrigava a manutenção do geocentrismo. Galileu Galilei foi um dos primeiros a utilizar o telescópio. Ele descobre que existiam montanhas na Lua e mede suas altitudes a partir de suas sombras. Com tais observações, Galileu receberia mais tarde a autorização por parte do Papa Urbano VIII, seu amigo, o autorizou a escrever sobre a questão relativa aos modelos astronômicos vigentes, o geocentrismo de Ptolomeu e o heliocentrismo de Copérnico, sendo publicada em 1632. Tal obra foi bem recebida na Europa em geral, tendo sido considerada um marco. Contudo, esse livro causaria o descontentamento da Igreja, uma vez que aparentemente punha o heliocentrismo em uma posição favorável face ao geocentrismo, o que levaria à apreensão de Galileu pela Igreja. Contudo, Galileu já tinha convencido a comunidade científica sobre a superioridade do modelo heliocêntrico. Isso provoca uma revolução conceptual, porque ele mostra que o conhecimento tomado como aprendido não deve ser concebido de maneira dogmática. Ao contrário, o pensamento científico precisa ser flexível a mudanças e ser capaz de se integrar a novas ideias e interpretações mais pertinentes. A Revolução de Copérnico marca assim o início da ciência moderna. Dessa forma, a ciência se separaria por completo da religião anos mais tarde, com a teoria da evolução de Charles Darwin.